sobre a Lei Maria da Penha que o podcast da Câmara entrevista a advogada Loriece Bueno. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez por estar aqui hoje, pelo convite, para a gente conversar hoje sobre um tema tão polêmico, né, Ana? Sim, mesmo porque a Lei Maria da Penha completa 18 anos, pressionando o sistema por uma maior visibilidade e proteção às mulheres vítimas de violência. Vamos falar então, nesse primeiro momento, sobre a lei, como ela surgiu. Bom, Ana, a lei ela vem, por óbvio, de uma violência sofrida pela Maria da Penha, que apesar de ter apenas 18 anos, ela levou quase que 19 anos para conseguir uma punição de um atentado contra a vida da Maria da Penha. Né? Tudo começou ela sendo farmacêutica, veio para São Paulo, conheceu o ex-marido dela, deste relacionamento tiveram 3 filhas, só que de um dado momento, assim como a gente percebe, ele surtou. Né? Ele começou a se tornar agressivo com ela, a não deixar ela sair, a não querer mais que ela tivesse os contatos com a família. E num dia ele pediu para ela assinar um pedido de seguro e ela não assinou. Em razão disso, ela não sabia que ele tinha arma na casa e etc. Ele simulou um assalto. Seguro de vida? Um seguro de vida, isso. Então, e ele simulou um assalto. E ela dormindo, ele baleou ela nas costas. Então, a lei começou eram microagressões, né? Que ela não sabia até então como funcionava, etc. Não tinha o apoio que nós, ainda que pouco, temos hoje, mas que desencadeou em 2 tentativas de homicídio. Esse primeiro em relação ao tiro nas costas e logo após, em meio à sua recuperação, ele ainda tentou matá-la novamente, eletrocutada na banheira. Então, a lei ela é muito significativa porque é quase uma morte mesmo em relação a Maria da Penha. E ela tentando, toda a questão, o júri foi anulado 2 vezes e quase 6 meses para prescrever após uma denúncia na Corte Internacional que conseguiu aí aprovar e gerar toda a Lei Maria da Penha. Isso só em 2006. Nesses 18 anos, a gente teve um avanço na lei? Teve alguma mudança? Sim, a gente teve bastante avanço significativo. Por quê? Primeiro de tudo, antes da lei, então como que se punia, né? Então, antes do advento da lei, todas as agressões contra a mulher eram consideradas como se fosse crime de menor potencial ofensivo, pela Lei 9.099. Então, era questões de tipo assim, aconteceu, ou o crime, ele era considerado como um homicídio normal, ou, vindo aí uma violência psicológica, ela não tinha questão da prisão, era uma mera detenção e que esbarrava naquela velha história de pagar cestas básicas, né? Então, com o advento da lei, que foi essa mudança, colocou-se pena, agora em 2023 para cá também houve melhorias na lei, em relação, por exemplo, à forma de medida protetiva, né? Então, a lei ela tem bastante impacto nessa situação de punir. É mais que punitiva, ela também tem um viés educacional, né? Por isso, a gente tem aí as pautas em relação também ao agosto lilás. Quando a gente fala se essa lei tem algum mito, algo que as mulheres pensam que é de uma certa forma, que pode vir a não ajudá-la a prejudicá-la? Infelizmente a gente trabalha muito numa linha tênue entre o conhecimento da lei, né? Hoje apenas 25% da população conhece da Lei Maria da Penha, considerando o Brasil e a sua extensão, é muito pouco, né? E aí mais a pecha de tipo, a lei não serve para nada, eu vou lá, vou denunciar e no fim eu vou acabar infelizmente morrendo. Mas a lei ela tem mecanismos, né, dessa proteção e mais ainda dessa questão da cadeia que nós estamos de ajuda. Né? Por exemplo, nós temos aí hoje várias especializadas, então a lei ela tem se aprimorado também conforme a evolução das agressões, infelizmente. Né? Então a gente tem de um lado essa pecha que não vai funcionar, mas a gente tem a todos os anos, em 24 meses, até agora já houveram 3 mudanças benéficas para a lei. Né? Então, a gente tem, sim, uma forma que estamos tentando, enquanto governo, enquanto população, melhorar a lei para que ela seja mais efetiva, porque é uma lei efetiva. Por outro lado, nós temos alguns homens que vão à mídia para falar que a própria lei que protege a mulher coloca em desvantagem o homem, que no caso é o agressor. Infelizmente, nós temos isso, Ana, e nós estamos num movimento
se eu não me engano, aí dos últimos 2 anos até, né, eu acho que todo mundo viu e conheceu os famosos Red Pill, né? Então, que eram homens que vinham dando voz a esses machismos, né? E aí eles acabam gerando fake news hoje, inclusive em razão dessa situação de que o homem está numa desvantagem. O próprio ex-agressor da Maria da Penha tem vindo à mídia falar coisas absurdas e ela, mesmo com a lei, ela está hoje com medida protetiva. Ela tem medo de sair, né, por conta dele, muito embora tenha todo esse arcabouço jurídico de proteção, né, de cuidado. Mas o machismo tem ganhado uma força exagerada, de certa forma, que leva esse medo. Só que a gente tem que trabalhar que a lei ela tem sim medida efetiva, a lei ela serve para isso, a gente tem que coibir isso, né? Afastar essas fake news, né? A solicitação de medida protetiva, em quais circunstâncias, em quais pontos, na sua opinião, ela precisa melhorar? Eu acredito que hoje ela já melhorou bastante, porque agora com o advento da lei de 2024, a gente tinha a situação que eu só conseguiria ter acesso à medida protetiva de urgência se eu fosse até a delegacia, né? Se eu fizesse aí o BO, instaurasse todo esse procedimento investigatório. Hoje, não. Né? Se eu não me engano, a partir de junho de 2024, independe. Então, a medida protetiva de urgência, ela ganhou, nesse último semestre, uma importante vitória, porque eu posso procurar a defensoria, né? Ou, no caso, procurar a OAB, né? Em todo o seu sistema, ou que nós temos aqui hoje, todas as casas em relação a apoio, CRAS, enfim, e eu denunciar isso e conseguir, via advogado, via essa questão judicial, a medida protetiva de urgência, independente do BO. Então, muito embora ela tenha aí percorrido 18 anos do entrave, que a gente tinha essa questão de, eu só posso conseguir se eu for denunciar. A gente tem o medo de ir até a delegacia, vão me ver, né? Então, isso é uma melhoria muito grande nas medidas protetivas, que veio, acredito eu, para um benefício e também de uma forma da gente evitar a retimização da vítima, né? Que é o que ela ficar contando novamente, aí ela conta na delegacia, aí ela conta no judiciário, daí ela conta para o advogado. Então, tudo isso a gente já consegue melhor estruturar um processo e conseguir uma efetiva condenação desse agressor. Loriense, como que a medida protetiva funciona na prática? Na prática, ela tem o condão de afastar, né, o agressor por tantos metros, enfim, de acordo com a legislação. E hoje também, com uma mudança significativa, é que nós tínhamos a ideia de que ela duraria por 6 meses, nós teríamos que ir até a delegacia ou pedir junto ao fórum a questão da renovação dessa medida protetiva. Com o advento, se eu não me engano, a memória em 2023, ela teve a modificação que enquanto durar o risco. Então, independente se o processo está andando, se o processo extinguiu, está em fase recursal, a medida protetiva ela não tem mais um prazo. Ela é avaliada com o juízo, mas ela só poderá ser revogada se realmente aquele risco tiver sanado. Como? Por exemplo, ele mudou, ele está no exterior, não tem essa situação dele poder agredir a vítima e etc. Então, hoje a medida protetiva ela fica até o exercício ou até que se haja o risco. Existiu o risco? Não retira a medida protetiva. Porque antes nós tínhamos essa consciência e pela lei que ela tinha um prazo, né? Como eu disse, de renovação e etc. E hoje não. E para ela ser retirada, eu tenho que ter um justo motivo, né? Para ser aí levantada a medida protetiva. A gente estava discutindo antes de começar o programa sobre o efetivo, né? Então a gente entra, por exemplo, em áreas rurais, que mulheres pedem a medida protetiva. E a gente vê que a justiça também tem que estudar isso, porque uma pessoa que está longe do centro da cidade, ela corre mais risco, se for ver, né, doutora? Sim. Infelizmente, o efetivo hoje da polícia, tanto militar quanto da civil, é muito complicado. O certo seria que nós tivéssemos aí uma DDM, que é a Delegacia da Mulher, 24 horas, mas nós não temos hoje o efetivo suficiente para poder ajustar toda essa situação, né?
Mas nós temos em contrapartida, em relação às benesses da lei, né, com o advento aí de várias mudanças, que nós temos outros meios de denúncia, né, que seria por aplicativo. Hoje, mesmo em área rural, a internet funciona, né, então nós teríamos o SOS Mulher, ligação do 180 e também a questão das tornozeleiras, enfim, para fins de correta apreensão, né. Mas, de fato, o efetivo acaba deixando a gente um pouco inerte por conta desse flagrante, vamos dizer aí, né. Mas a gente ainda tem outros meios de tentar coibir essas agressões, né? Denunciar principalmente. Loriece, uma mulher que sofre essa violência em casa, ela não vai logo de imediato fazer a denúncia ou pedir ajuda. Pode ir depois de uma semana, 2 semanas, Pode. Enfim. Ela tem um tempo determinado para fazer a denúncia ou não? Não, ela pode ir a partir do momento que ela... Porque assim, é muito complicado, né? Hoje, infelizmente, a taxa de pessoas que procuram realmente a delegacia, pelo último estudo, inclusive publicado pela Folha de São Paulo, apenas 60%, cerca de 60% aí da população, ela não procura mesmo a delegacia, né? Por conta, às vezes, do medo, e às vezes as pessoas pensam, já passou muito tempo, né? Eu não tenho mais os traços, vamos dizer assim, de uma agressão física. Quantos por cento? 60. Número alto. Um número alto. Por quê? Aí, em contrapartida, o que elas procuram? Que eu achei interessante. A igreja, elas acabam procurando ajuda, achando que, não, deixa disso. Muitas vezes as pessoas, elas acabam não denunciando pelo medo também da repercussão social disso e acabam procurando, como eu disse, a igreja, familiares e não o efetivo que é a delegacia. Que muito embora a gente, infelizmente, tenha contrapartida, que não tem tanta polícia nesse sentido, não temos aí uma DDM 24 horas, nós temos as salas lilás, nós temos como denunciar, no caso flagrante. Então, às vezes, as pessoas, elas deixam de ir, mas reforço, não tem prazo. Aconteceu a violência, você tomou conta daquilo, não importa, você precisa denunciar. Nós temos mais, de acordo com pesquisas, em relação, quando estivemos na pandemia, um número maior de violência doméstica que não foi denunciado. Não foi denunciado. Inclusive, nesse período da pandemia, cresceu absurdamente os casos de violência contra a mulher, né? Uma porque a gente estava, né, infelizmente, todos nós em casa, fechado ali, e aí os feminicídios também aumentaram nesse período, né? Porque o que acontece, nessa questão aí, até abordando um parênteses, para ser a questão da Maria da Penha, tem que ser um ambiente familiar, né? Porque nós temos aí uns outros crimes, por exemplo, assédio. Erroneamente a gente pensa que assédio vai encontrar na Maria da Penha, não. Assédio é algo dentro da lei do Código Penal. Para fins da violência contra a mulher, e hoje também com a mudança, essa questão do gênero. Então não precisa, basta que esteja na relação familiar, né? Por exemplo, um pai, um companheiro, né? Até entre casais homoafetivos, né? Mas que seja ali em relação ao ambiente familiar. E nessa questão do ambiente familiar, por conta da pandemia, todo mundo aí com poucos recursos em relação a sair e etc., realmente houve um boom dos crimes de violência contra a mulher. Infelizmente, de lá para cá, eles não caíram muito, inclusive subiram algumas taxas, principalmente dos crimes que a gente vê de stalking. Aumentou cerca de 34% desde da pandemia até o recente momento. Né? Porque hoje acaba ficando, né, com a inserção e tipificação do stalking, que é o quê? Ficar procurando a pessoa, seguindo no Instagram, mandando mensagem, né? Daquela forma abusiva. Esse é um crime que mais cresce hoje no Brasil. Fake news, como ela atrapalha, né, doutora? Nossa, demais. Porque todo aquele movimento que a gente faz de melhoria, aí a gente se depara com os absurdos, como a gente havia conversado um pouquinho antes de começar o programa, do ex-esposo da Ana Hickman. Olha o absurdo. Então, eles acabam propagando, e hoje a informação é muito rápida. Enquanto a gente está aqui debatendo, quantos vídeos já não estão sendo lançados em relação a isso, em relação à questão da lei mesmo, as pessoas procurem, conversem. Vi um vídeo, que nem a gente estava, né, agora está muito em alta, como eu disse, as falas do ex-marido da Maria da Penha batendo que o crime não passou de uma simulação, que ele nunca matou ela. Gente, procure. Não é possível, hoje a gente com tanto acesso à informação novamente, se deixar levar por esses vídeos. Então hoje nós temos as leis
procure dentro do sistema jurídico qual é a lei, procure vídeo, procure pessoas que entendem da lei, que você sabe que fala sobre, né? Porque hoje a gente acaba muito levando no WhatsApp, as pessoas compartilham no Instagram e as pessoas têm, até desculpa o termo, acho que preguiça, né? De a fundo e acaba propagando absurdos. Só assim para combater, né? Só assim para combater, né? Então é uma situação bem delicada aí. Vou falar sobre a cultura, né? Como a Lei Maria da Penha tem influenciado a cultura da denúncia das mulheres no Brasil. Você percebe alguma mudança? Nós estamos progredindo ou regredindo? Estamos no meio termo? Eu acredito que hoje nós estamos no meio termo, Ana. Porque assim, a Lei Maria da Penha, ela assim como nós instituímos aí, né, em plano do governo, o Agosto Lilás, é uma pauta que precisa a gente se dedicar pelo menos um pouco num período do ano, para que a gente possa ir progredir. Então, a gente está no meio do caminho, porque ao mesmo tempo que a gente consegue levar essa informação, a gente tem mais acesso, como eu disse, só 25%, é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, na ponta da outra linha, a gente tem essa noção que a gente está conseguindo melhorias, né? A gente está conseguindo aí outra melhoria também em relação às investigações, não deixar mais visível por conta dos medos de exposição os nomes das vítimas, mas em contrapartida, o nome do agressor, claramente a gente consegue consultar qual é o tipo de crime que ele cometeu, quem é o agressor. Então a gente está ali caminhando, né? Eu falo para você que, óbvio, o melhor cenário seria se não existisse e se não precisasse um dia a gente dessa lei, né? Porque o direito, por que tem a lei? Porque a gente tem a agressão, né? A partir do momento que a gente não tivesse esse tipo de cultura, esse tipo de atitude, jamais a gente precisaria da lei. Só que como que a gente consegue mudar isso, Ana? Com a educação. Né? Então, o Agosto Lilás, ele vem para a gente se debruçar nesse mês tão importante de conscientização, de expor aí o que é as benesses aí da Maria da Penha, o que ela traz de novidade, o que o município consegue trazer, né? A gente consegue aí trazer novidades, que nem a gente tem conversado aqui em relação a essa necessidade ou não do BO, da ajuda, aonde que eu consigo em Assis, por exemplo, procurar, né, uma ajuda. Nós temos a Casa de Acolhimento à Mulher. Hoje nós temos aí, como eu disse, os CRAS, a gente tem que falar, né, e não cansar, porque é algo que nem a gente brincou no começo, nós enquanto mulheres temos que ter a Lei Maria da Penha, assim, de A a Z no nosso dia a dia, né, por conta dessa questão da gente propagar, porque às vezes a gente conversa com algumas mulheres, elas não sabem que elas estão em patente violência, né. Doutora, a senhora tinha comentado, porém os números aumentam ao invés de diminuírem. Sim. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é um tesouro para a mulher aqui no Brasil. Entretanto, a brecha que a lei também propõe ao agressor acaba sendo uma impunidade, o que acaba fazendo com que o homem agressor não sinta medo, não tenha medo da lei ou da questão da justiça em relação ao crime. Então, Ana, você fala na questão da punibilidade, Isso. Você acha que é pouca? O aumento. Ah, sim, Mas eu acho que o aumento da lei vem por conta dessa questão da falta de informação. Por isso que eu falo que nós aumento da violência. Isso, Isso, o aumento da violência vem por conta dessa falta de punição e de conhecimento da lei. Então, por isso que quando você me perguntou, a gente progrediu, né, regrediu, que momento que a gente está? A gente ainda está no meio. Né? Porque a gente ainda vem com essa avalanche, seguramos muito em relação aos crimes, né? Claro que depois da pandemia eles tiveram um boom alarmante, como a gente veio falar do stalking, né? Mas eu acredito que a gente ainda está numa corda bem bamba em relação às questões do aumento por conta dessa pecha da falta de punibilidade, que nós precisamos inserir que, olha, não, você pode ir preso, né? Você pode perder em relação ao concurso público, em relação às outras sanções, prisão, né? Então, eu acho que a questão do aumento é a falta de educação, né? Não é tanto, talvez, que pode estar até associado à falsa percepção de punibilidade, né? Então, eu acho que é isso também que a gente tem que discutir cada vez mais. E algo também que não dá para comparar é quando a gente tem uma pessoa de um alto poder aquisitivo, sim, famosos, legal, por exemplo, e a gente pega essas mulheres que estão em vulnerabilidade social, sim, né?
Bem lembrado, porque uma coisa a gente falar da Ana Hickman, que nem a gente acabou de comentar, que ela tem todo um grupo jurídico, toda uma mídia para ela se expor, para ela gritar, olha, eu estou em violência. Mas a mulher, às vezes, que está no bairro mais afastado, né? Como que a gente faz isso? Nós tivemos um movimento, se eu não me engano, ao ano passado, com a OAB, que nós tínhamos a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, e nós, enquanto comissão, levávamos a Lei Maria da Penha nos CRAS. Então, toda semana nós levávamos a lei explicando como que funcionava, para que essa população de baixa renda também possa ter acesso, né, como que ela está sendo aí vitimizada nisso, se o que está acontecendo na casa dela realmente é uma agressão, né, que às vezes, como a gente vem comentando, parece boba, mas é só a ponta do iceberg, né? E a gente precisa realmente levar isso para as pessoas que às vezes não têm esse contato e se deixa levar talvez pela falta de instrução, as fake news. Quando vocês vão ao encontro dessas mulheres, muitas não sabiam que estavam sofrendo algum tipo assim, de abuso? Foi muito tocante, porque eu participei também, de ao final as mulheres pegarem às vezes no braço e falavam assim, eu passei por isso. Até hoje me arrepia, né? Era assim, a gente não tem noção do quão privilegiado às vezes a gente consegue ser, porque a gente consegue denunciar, só que é tudo muito obscuro ali para elas, né? Porque às vezes elas conseguiram sair, né, desse estado de violência, ou muitas das vezes elas não estão entendendo o que está, e no final dessas rodas de conversa, muitas chegaram e falaram, olha, eu sobrevivi. Né? Eu já passei por isso, eu consegui dar o passo para denunciar e às vezes esses relatos ajudam até mesmo para as pessoas pares ali, né? Às vezes alguma colega que a gente vê em relação ali ao ambiente ali do CRAS, enfim, das UBSs, que elas, olha, eu também consegui, né? Então a gente juntas consegue sim denunciar e fazer valer os direitos. Aí que entra também, quando a gente fala de denúncia, o poder da sociedade civil, sim, né? Quando vocês falam que quando a gente vê o vizinho, uma briga de vizinho, uma mulher agredida, não esperar, às vezes ela não denuncia, mas uma pessoa de fora pode fazer a denúncia para ser investigado o caso. Isso. Inclusive a gente tem até essa situação, que a Lei Maria da Penha, ela veio para contradizer aquela frase absurda, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, metemos sim. Inclusive os condomínios hoje têm legislação que em caso de violência é obrigação do condomínio denunciar essas agressões. Em relação a nós mesmo, enquanto população, vim analisando ou percebendo desse tipo de agressão, denunciar mesmo. Nós, enquanto população, temos o papel também de proteger a mulher do nosso lado. Seja nós, enquanto mulheres, seja homem, porque assim, até uma coisa que a gente deveria comentar bastante é que os homens, nós temos que andar a par. Né? É essa educação que a gente também tem que expor para o homem, né? Nós estamos juntos ali, né? A Lei Maria da Penha, eles precisam também ter essa conscientização. É dentro de casa, é no filho, né? Então, é isso que a gente precisa, às vezes, dar um ensinamento, como eu disse, às vezes é o síndico que está lá, né? Ah, mas ele é homem, não tá vendo outro homem lá, dá um puxão. Não, ele tem obrigação, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto legislação, né? Então, é toda essa situação que a gente precisa aí estar falando, né, cada vez mais. Em relação às mulheres, que conselho a senhora daria? A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. Em relação às mulheres que sofrem um abuso ou em relação de onde pedir ajuda, vamos enfatizar bastante. Hoje, um recado que eu tenho muito assim, que a gente não pode negar, é que ela não está sozinha, né? Eu sei que é difícil, nós temos hoje mecanismos que é aplicativo, o SOS Mulher, nós temos o meio de denúncia, que é o 180, mas nós também podemos procurar o poder público, né, enquanto CRAS, como eu disse, o SUS mesmo, né, inclusive hoje, em caso de violência contra a mulher no SUS, nós temos aí prioridade para fins de cautela, enfim, de todo o cuidado. Então, é deixar que ela procure, né? Às vezes, procure a delegacia, ainda que não esteja lá, seja ao horário que for, delegacia, ela tem um plantão, procure a OAB, né? Nós estamos de portas abertas, o judiciário, aqui, a Câmara, né? Então, a gente estamos abertos, né? Então, a gente tem que aí procurar, denunciar,
né? Seja dentro aí da sua casa, por mais difícil que seja, procure ajuda. Né? Procure ajuda de um familiar, procure ajuda de um amigo, mas não deixe de denunciar. Por mais doloroso que seja, a pessoa tem que estar livre, a pessoa tem que viver. E é isso que a gente vem com a lei, que a gente vem com todas essas... a proteção, que a gente vem nesse debate do agosto lilás, enfatizar que tem saída e nós estamos aqui para ajudar. Importante também é quando a gente fala de familiares e amigos, né? Não dizer que ele estava naquele momento porque ele estava nervoso. Isso, verdade. Porque às vezes a gente tem, não, deixa disso, né? O famoso, não, bota pano quente, vai dar tudo certo. Não, enquanto população, a gente tem que analisar, olha, peraí, é uma agressão, né? Você ia gostar que fosse isso com você, com a sua mãe, com a sua irmã? Né? Então, a gente não pode deixar, enquanto pessoa, que isso, às vezes, é o comecinho. E, às vezes, no começo, a gente já consegue evitar um feminicídio, evitar um problema maior, uma agressão maior aí, e gerar, às vezes, mesmo a perda de uma vida. Né? Doutora, muito obrigada pela sua presença e esperamos que possamos nos encontrar com outras pautas tão significativas como essa. Obrigada, eu agradeço mais uma vez a atenção e vamos juntos. Este foi mais um podcast da Câmara Municipal de Assis. Obrigada pela sua audiência. Até mais.